Reforma tributária em votação, o governo está tentando tributar as offshores, tem várias mudanças na tributação dos investimentos aqui no Brasil acontecendo. Quer saber como essas mudanças interferem na vida do planejador financeiro? Então fica com a gente até o final desse vídeo. Galera, roda a vinheta aí. Fala galera, eu sou o Lucas Cortino, advogado tributarista e professor da FK Partners, e estou aqui para falar das mudanças da tributação e como elas afetam a vida do planejador financeiro. Mas antes, não esquece de deixar o seu like e curtir aqui o nosso canal. Financeiramente falando, o Brasil está vivendo uma fase muito importante do seu sistema tributário. Todo mundo sabe que a nossa tributação ela é complexa, litigiosa e custosa. E o governo federal e o Congresso Nacional, nos últimos meses, vêm trabalhando juntos em uma proposta de emenda à Constituição na aprovação da reforma de tributação do consumo, que basicamente se refere aos tributos que incidem sobre as atividades econômicas das empresas, como o ICMS, o ISS, o PIS, o COFINS e o IPI. Em uma outra frente, enquanto o governo aguarda a conclusão dessa reforma tributária do consumo, no que ele pode, ele já vai dando início à reforma tributária da renda por meio da alteração de leis via medidas provisórias, como acontece na tributação das offshores. Tanto a reforma tributária do consumo quanto a reforma tributária da renda têm um enorme impacto para a vida do planejador financeiro, que a gente vai falar aqui rapidinho. Primeiro, com relação à reforma tributária do consumo, ela visa, acima de tudo, a simplificação do nosso sistema financeiro. Nessa proposta, o ICMS, o ISS, o PIS, a COFINS e o IPI, esses 5 tributos, deixam de existir, dando lugar a 2 novos tributos que terão as mesmas regras de apuração. A CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, cobrada pela União Federal, e o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, cobrado pelos estados e municípios por meio de um conselho federativo. O que provavelmente essa reforma tributária do consumo significa para o planejamento financeiro são 2 coisas. A primeira delas é o aumento da carga tributária para alguns setores, já que a alíquota conjunta da CBS e do IBS será mais alta do que a tributação hoje existente. Pelos estudos que vêm sendo divulgados, esse seria, por exemplo, o caso do setor de serviços e do agronegócio. A segunda mudança, que deve afetar a vida do planejamento financeiro, se refere à tributação de algumas transações que hoje não estão nem sujeitas ao ISS nem ao ICMS e que com a reforma passarão a ser tributados pela CBS e pelo IBS. Esse seria, por exemplo, o caso da atividade de locação ou aluguel de bens móveis e imóveis. Apesar de ser chamada de reforma tributária do consumo, essa proposta também mexe na tributação do patrimônio e das heranças. Primeiro, a proposta insere no texto da Constituição a progressividade do ITCMD, que vai ter a alíquota maior conforme o valor do bem transmitido. Segundo, sobre os bens móveis, que incluem os recursos financeiros, a proposta muda a competência para a tributação da herança do estado onde o inventário tinha sido aberto para o estado onde o falecido tinha o domicílio. Terceiro, a proposta também muda a tributação sobre heranças e bens com elementos no exterior. Como reconheceu o STF no ano passado, os bens e heranças recebidos do exterior, em geral, não estão sujeitos à tributação do ITCMD pela falta de lei complementar regulamentando a tributação. E agora, com essa proposta, essa falta de lei complementar ela é suprida e os estados vão poder cobrar o ITCMD sobre as heranças e doações recebidas do exterior. Passando à reforma tributária do consumo, o governo e o Congresso devem trabalhar na aprovação de uma reforma tributária da renda, que envolve principalmente a tributação dos lucros da pessoa jurídica e dos dividendos. Porém, enquanto essa nova reforma não chega, o governo já vai alterando algumas leis com impacto arrecadatório sobre a renda. Nesse primeiro semestre, a mudança que o governo fez que mais tem impacto para o planejamento financeiro é a tributação das offshores por meio da medida provisória 1171, de 30 de abril deste ano. Por meio dessa medida provisória, o governo altera a forma de tributação dos investimentos no exterior, promovendo 3 mudanças principais. A primeira delas é a criação de uma regra antidiferimento da pessoa física com relação aos lucros e rendimentos auferidos por meio de entidades controladas no exterior. A segunda é a regulamentação do trust para fim de incidência do imposto de renda da pessoa física. E a terceira é a mudança na tributação dos investimentos no exterior para considerar a variação cambial como parte dos rendimentos tributáveis. Com relação ao primeiro ponto, a criação de uma regra antidiferimento da pessoa física sobre os lucros e rendimentos auferidos por entidades controladas no exterior, essa MP basicamente cria uma regra que sujeita a tributação anual, independentemente de qualquer distribuição
os lucros auferidos por meio de entidades controladas no exterior, localizadas em uma jurisdição com tributação favorecida, ou beneficiárias de um regime fiscal privilegiado, ou ainda que tenha uma renda passiva superior a 20% da renda total. Pela redação desse MP, renda passiva seria aplicação financeira, participação societária, intermediação financeira, royalties, juros, dividendos, aluguéis e ganhos de capital. Com relação à regulamentação do trust, essa MP cria uma regra especial para fins do imposto de renda da pessoa física, ao prever que o instituidor do trust continue declarando em sua declaração do imposto de renda os bens e direitos transmitidos a esse trust, que somente passarão para a titularidade do beneficiário ou no momento da transmissão desses bens do trust para o beneficiário ou no momento do falecimento do instituidor do trust, o que ocorrer primeiro. E embora essa regulamentação apresente um viés mais prático e geral para o trust, ela não chega a considerar todos os tipos de trust existentes, como a diferença entre os trusts revogáveis e os irrevogáveis. Esses últimos podem ter uma realidade econômica muito diferente daquela prevista nessa MP, já que o instituidor do trust, no momento em que ele faz esse trust, não mais dispõe dos bens que ficam agora geridos pelo próprio trust. E o terceiro ponto é que essa MP altera a forma de tributação da variação cambial sobre os investimentos no exterior, não mais fazendo uma distinção entre os recursos investidos no exterior auferidos em real dos recursos auferidos em moeda estrangeira. Na prática, isso significa dizer que praticamente todos os investimentos feitos no exterior vão considerar na tributação também o efeito da variação cambial. Todas essas medidas influenciam profundamente na forma como o planejamento financeiro é feito. E é por isso que você tem que se inscrever no nosso canal para receber todas essas notícias. Não perca o próximo Financeiramente Falando. Até a próxima!